Fala pessoal, muito boa tarde para você que está ligadinho aqui na programação da BMC News. Seja muito bem-vindo agora ao BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está rolando com o mercado financeiro. As principais notícias repercutidas com o nosso time. Eu, Alan Gani e o sem voz Alexandre Cabral. Vamos aos destaques do programa de hoje. IPCA 15 recua 0,37% em setembro e é o menor para o mês desde 1998. Gasodutos Nord Stream 1 e 2 sofrem danos. Rússia não descarta a possibilidade de sabotagem. Assunto aí para Alan Gani conversar com a gente daqui a pouquinho. Essas e outras notícias que a gente vai discutir hoje aqui no BMC Market. Aliás, o Gani já chegou aqui no estúdio já falando para mim que hoje vai ter fogo no parquinho. Olha só o que teremos de fogo no parquinho no dia de hoje, hein? Então, gente, vão se preparando aí que vai ter coisa aqui. Peter Santana já falando, boa tarde, Morales, o bloqueador. Vamos bloquear o Peter Santana para ver se ele vai continuar assistindo a gente aqui. Um abraço, Peter. Estamos aqui, olha o Dodo Mariani também, Guerreiro de Fé, Boi 11, olha o Helder aí, o Arthur Brito, Patrick Assis também está por aqui, Fernando Corbelli, Gilberto, o canal Em Games também, o Lucas por aqui também, Grande Rui das Neves também aqui com a gente, Vinícius Cavalheiro também, Carlos Damasceno, quem mais que está por aqui? Muita gente aqui participando do nosso programa hoje, a Priscila Almeida aqui também, o Andriele Silveira também, boa tarde povo, valeu gente, obrigado. Tiago Bresolim também, hein, Helder, o Rubão Dantas também, o Rubão tá até falando, olha, boa tarde, desculpe por hoje cedo, Cabral, não sei o que houve, deve ter tido treta. O Vinícius, o Luiz, alguém da Bolsa que tá aqui. O Cícero, o Carlos já falei, Priscila, Tiago, Marco, o Alan, é isso aí. Valeu, gente. Obrigado aí por vocês estarem aqui com a gente hoje. Vamos subindo aí a audiência, porque a gente tem muito assunto para falar hoje até às 3 horas da tarde. A gente começa falando do IBGE, que divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15, que recuou 0,37% em setembro após queda de 0,73% um mês antes. A taxa é a menor para um mês de setembro desde 1998, quando tinha recuado 0,44%. Em setembro de 21, o IPCA 15 subiu 1,14%. A gasolina foi a principal influência para o resultado do IPCA 15 em setembro, com queda de 9,78% e impacto de 0,52 ponto percentual. No acumulado ou no resultado acumulado em 12 meses, o IPCA 15 ficou em 7,96% em setembro, ante 9,60% em agosto. O resultado ficou abaixo da mediana das estimativas, que era de 8,12%, com intervalo entre 7,94% e 8,29%. A meta de inflação perseguida pelo Banco Central para 22 é de 3,5%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Eu já vou aproveitar então para chamar aqui a nossa mesa do nosso marketing, Alan Gani e o até agora sem voz Alexandre Cabral. Primeiro, boa tarde, Gani. Muito boa tarde, Daniel Morales. Boa tarde, meu querido Cabral e a nossa audiência. Tá com voz o Gani. E você, Cabral, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Aproveitar e falar até mais próximo aqui, enquanto eu não ponho o microfone. O que houve, Cabral? O que você tem? A gripe, maluco. Eu acho que pensei que o pior já tinha vindo, não tá não, ainda tá piorando. Eita, Lê. E a minha sogra não vai pegar, quer ver? Eu tenho certeza já estão brigando com você que você tá mexendo no microfone aqui, já estão... Pô, tem que botar, me entregaram o negócio, tava solto, mano. Ela falou que, ela já colocou aqui, eu vou te matar aqui, ela já tá Quem brava fez aqui. isso? Renata. A Marlene Matos? Renata tem métodos ortodoxos de arrumar as pessoas. Outro dia eu tava assim meio fora de enquadramento, ela me puxou assim. Marlene Matos, ela é mocinha quando ela quer um doce.
Ela chega, tem uma bancada aqui que é só estagiário. Ela chega, oi, tudo bem? 16 horas. 16 horas é a hora da larica dessa mulher. Ela chega para os estagiários, oi, tudo bem? Começa a falar que é RH, que ela foi efetivada e virou sócia, não sei o quê. Aí o olho de estagiário cresce. Opa, vai me efetivar também. Começa a dar doce. Uma menina saiu hoje. Acabou o contrato de estágio dela. Aí os estagiários estão meio revoltadinhos com ela. Mas ela faz crossfit, né? Não tem nenhuma revolta. Como ela faz crossfit, então brinca com ela só. Brinca. Ela faz crossfit. Outro dia ela subiu corda, correu na rua. Ó, vamos lá. Vamos para as notícias que interessam. O pessoal tá pedindo para você usar maçã e mel aqui, ó. Cabral. E Cabral, eu vou te matar. o Rubão tá falando aqui, carioca em São Paulo sofre. Começa o dia com 14 graus, aí agora tá 30, aí no final do dia volta pra 12. Assim mesmo. E pior é o seguinte, lá em casa é sol da tarde. E quando eu saio de casa, o sol tá ameaçando ir pra tarde, né? Então a casa tá fria. Aí a rua, você pensa que tá uma temperatura, tá mais quente. O meu é sempre assim, maluco. Que sempre. beleza. Só da tarde, não na casa inteira, no quarto que eu estudo. Manda um like porra. aí pro Cabral, já deixa o like aí pra incentivar o Cabral a usar mel. Eu comprei mel, comprou minha mel? esposa dá mel com própolis, um negócio que, pelo amor de Deus, é ruim demais. Mas é muito ruim. É uma mistura do coisa ruim com coisa rod. Nossa. Pelo amor de Deus, e ela me dá isso à noite e diz que é pra ficar bom. Toma que é pra ficar bom, ela quer ficar viúva, mano. Wagner tá falando aqui, chá de casca de romã. O Thiago Bresolim, chá de cipó com raiz de samambaia. Meu Deus do céu. Tem um outro aqui, mas esse eu não vou falar. Bom, vamos lá, Gani, começa você então. O que você achou do resultado do IPCA? Muito bom. Primeiro, IPCA 15 ele veio bem abaixo do esperado, a mediana do mercado era 0,20%, veio uma deflação de 0,20 não de alta, 0,20 de deflação e veio 0,37. Mas aí eu fui olhar os núcleos, né, que é o que interessa mesmo, aonde tiram as maiores, menores variações, exclui alguns itens, um outro olhar sobre o índice. Por quê? Por que é importante olhar os núcleos? Porque às vezes houve uma deflação, mas a deflação foi puxada por um item específico e aquele item pesa muito, puxou o índice para baixo. Vamos lembrar que o índice de inflação é uma média ponderada. Isso aconteceu, como eu e o Cabral falamos, com o último CPI. O último CPI ele veio fraco, né? 0,10, pior que veio acima do esperado, mas na hora que você tirava a gasolina do índice, era uma baita inflação. Então, no IPCA 15, é importante olhar nessa divulgação as medidas de núcleo, não só no IPCA 15, como qualquer indicador de inflação, IPCA. E aí eu vou trazer aqui alguns números. O expurgo. O que é o núcleo por expurgo? Ele tira do índice os preços administrados, então eu calculo a inflação ex-administrados e ex-alimentação no domicílio. Por quê? Porque a política monetária não é sensível, não vai fazer efeito, esses itens não são sensíveis à Selic. Então, preço administrado, se sobe ou cai a Selic, o preço da passagem de ônibus é o mesmo. Alimento no domicílio, a Selic pode estar em 40% que você vai continuar comendo. São itens menos sensíveis à política monetária. Então, peraí. Se eu tirei esses itens, eu estou olhando a inflação ex esses itens para ver se está chamando a atenção do Banco Central. Porque sem esses itens, o núcleo por expurgo vem alto, o Banco Central vai falar, opa, só sobrou itens aí sensíveis à política monetária. Tirando esses itens, Morales, de agosto para setembro, a inflação do núcleo por expurgo vai de 0,50 para 0,32, então desacelerou. Olha que legal. Tirei administrados e tirei alimentos no domicílio. Médias aparadas com suavização. Tiro as maiores e menores variações. Vou lá e faço o corte. Né? Em cada cauda, 20%. Vai de 0,64 para 0,54. Eu já estou tirando as maiores e menores altas. Então, o que sobrou ali, o core, diminuiu. O X03 eu acho muito legal porque ele agrega serviços e produtos industriais. Então, itens do IPCA que tem a ver com serviços ou itens industriais, automóvel, cabeleireiro, é demanda pura. Vai de 1,10
a inflação em agosto era 1,10 nesse item, olha como era alto. Isso é super sensível à política monetária. Cai para 0,76, desacelera para 0,76. Né? E o difusão, por fim, 65,3, que é a porcentagem de itens com variação positiva, para saber o quanto que está espalhada, vai para 59,09. E os preços livres de 0,39 para 0,07. Então, assim, excelente notícia este IPCA 15. Cabral? Complemento o seguinte, concordo 100% com o Gani, que inflação, difusão de serviços, 54%. Pô, não sei quantos séculos eu não via difusão abaixo de 60%. 54,4%. Quer dizer, aquele papo de espalhar a inflação não tem mais, está concentrado em poucos itens. Isso é melhor, isso é uma notícia boa. Não significa que toda a economia está sentindo. E os preços livres, que é tira-dedo do Banco Central, 0,07. Bom pra caramba. Excelente notícia especial. Boa. Excelente. O que teve alta mesmo foi saúde, cuidados pessoais, né? Com o aumento aí dos planos de saúde e vestuário, né? Alimentação fora de casa. Vestuário também, roupas femininas, masculinas, infantis. Passagem aérea. Passagem aérea. Que mais? Educação. E transporte, Educação, né? Teve aumento. Educação teve. Mas então, esses aumentos... Que educação, esse período é calculado? Mas assim... É muito pouco, né? Muito pouco. 0,12. Porque essas medidas de núcleos, a gente pega todos esses itens, né? E aí a gente faz todos esses malabarismos. A gente tira as maiores e menores variações, agrega serviço. E aí o que o Cabral complementou do difusão serviço, porque eu tinha falado só do difusão. Porcentagem de itens do IPCA com variação positiva. Difusão serviços é inflação na veia, porque serviços é muito sensível à política monetária, demanda. E aí o difusão serviço, quer dizer, eu estou vendo só a porcentagem de itens com variação positiva dentro de serviços. Também num patamar muito bom, já abaixo de 60%. Então assim, a inflação menos espalhada, perdendo força, e menos concentrada nos preços livres. Isso que é a excelente notícia. Parece que a política monetária começou a fazer efeito. Parece. Até porque esse indicador, ele não casa com o tom da ata. E faz todo sentido, porque provavelmente, quando escreveram a ata do Copom, não viram o IPCA 15, porque as instituições são independentes. Eu não sei se o Banco Central tem acesso antes eu acho que não, ao dado do IBGE. Então, e mesmo que tivesse tido acesso, não teria dado tempo. Então, assim, o Banco Central escreveu uma ata onde ele fala, olha, a desaceleração inflacionária, ela é muito por conta das medidas tributárias. Desoneração de ICMS, o que acabou contribuindo para a menor alta de combustíveis, eletricidade e telecomunicações, certo? Então, depois a gente fala, trouxe um monte de preocupações, etc e tal. E aí ele traz uma incerteza na ata, que ele fala o seguinte, olha, eu não sei o quanto que a política monetária vai começar a fazer efeito. Quando é que ela vai começar a fazer efeito? Não dá para saber exatamente. Então, nessa cautela, a gente optou pelos 13,75, em vez de dar um ajuste adicional, porque a gente não sabe. Então, me parece que começou a fazer efeito, sim, a política monetária nesse IPCA 15 de agosto. A ver, né? Vamos ver como é que vai vir o IPCA fechado de agosto, não, desculpa, de setembro. O IPCA fechado de setembro, certo? E como é que também vai vir os próximos IPCAs, os de novembro também. O Helder perguntando aqui, Gani, uma política mais heterodoxa pode fazer bem ao Brasil? Não, nunca fez. Eu sou planilheiro, eu sou cabeça de planilha, ortodoxo, liberal, neoliberal, o que vocês quiserem. Não, nunca faz. É fazer o que está no livro ali. O que está no livro é o que dá certo. Controle das contas públicas, não interfere em preço, política monetária para combater a inflação, privatiza o que dá para privatizar, é isso. Abre para o comércio internacional, atrai capital, é isso que reduz pobreza e traz desenvolvimento econômico. Muito bem, boa. E além disso, a gente teve notícia também hoje que o Banco Central avalia
que o mercado de trabalho americano, assim como de outras economias avançadas, segue aquecido, né? No entanto, a reversão de políticas contracíclicas nas principais economias, os efeitos nos preços de energia na Europa, por conta da guerra na Ucrânia, a política de combate à Covid-19 na China, reforçam aí a perspectiva de desaceleração do crescimento global nos próximos trimestres. A projeção está na ata do Comitê de Política Monetária, publicada hoje, referente à reunião da semana passada, quando o Copom decidiu manter a taxa Selic em 13,75% ao ano, interrompendo um ciclo de alta que perdurava aí desde março de 21. O BC vê uma normalização incipiente nas cadeias de suprimento e uma acomodação nos preços das principais commodities no período, que deve levar aí a uma moderação nas pressões inflacionárias globais ligadas a bens. E aí, Gani Cabral? Vai eu, vai Cabral, vai Cabral. Eu posso começar aí. Famoso, ele falou o mesmo discurso que do comunicado. Inflação prolongada por muito tempo, que ele está olhando o 24, que aí já perde tudo, qualquer efeito de volta ou não de PIS/COFINS. Então, se PIS/COFINS não voltar, ele provavelmente vai antecipar essa visão, vai voltar a olhar 23. Mercado de trabalho causando inflação, ele tem que olhar com carinho, podendo causar inflação, ele não afirma. E resumidamente é isso, muito parecido com o comunicado, detalhando um pouco mais, mas nada de absurda novidade em relação ao comunicado. Em relação à outra ata, sim, falando, não vejo expectativa nenhuma de queda no curto prazo, porque eu estou olhando 24. Boa. E Gani? Então, me chamou a atenção, aqui eu quero destacar alguns pontos da ata, né? O parágrafo 12. O Gani tá todo cheio de anotações hoje. Hoje eu me inspirei na escola Cabral. É bom esse caderninho, viu, Cabral? É bom. O seu tá mais organizado do que o do Cabral. Não sei não, o Cabral é organizado, eu já vi as planilhas dele e tal. Boa. Mas, vamos lá, gastos, ele fala o seguinte, olha, o Banco Central traz uma preocupação com os gastos permanentes. Então ele fala, olha, isso aumenta o risco, pode afetar o preço dos ativos e também a inflação. Então, veja, isso é bom. Quer dizer, uma instituição que está falando para uma outra instituição, para o Tesouro, seja desse governo ou do próximo governo, falando, olha, tome cuidado com os gastos, porque isso pode trazer riscos para os ativos e também risco para a inflação. O Banco Central, ele diz o seguinte, olha, legal, queda de preço de commodities no curto prazo, ele fala incipiente, né, a palavra que você trouxe, normalização das cadeias produtivas, e ele conta com uma manutenção do corte de impostos. Por quê? Porque se revogarem o corte de impostos, acredito que não vão revogar, de ICMS, teria um efeito inflacionário, certo? Você colocou imposto, isso repassa para preço, já teria um efeito inflacionário. Mas ele traz a preocupação dizendo o seguinte, olha, o jogo não está ganho, por quê? Porque há riscos do lado fiscal ainda, o que o Cabral acabou dizendo do mercado de trabalho, que foi algo que o Cabral também trouxe já há alguns meses, falou, quando veio um dado de mercado de trabalho muito acima do esperado, eu lembro que o Cabral falou assim, preocupação para o Banco Central. E aí, de fato, o Banco Central traz isso na ata agora, falando no mercado de trabalho jamais aquecido, diminuindo esse ato do produto, porque existe um PIB potencial do Brasil, que é o que o Brasil poderia crescer utilizando todos os fatores de produção, e o que efetivamente ele cresce, tá? E esse ato entre o potencial e o que ele cresce está diminuindo na visão do Banco Central. Falar, é muito difícil a gente medir isso de uma maneira precisa, mas principalmente pelo mercado de trabalho mais avançado. Agora, o que eu acho que o Banco Central não contava justamente é com esse IPCA 15, que foi muito bom. Talvez ele teria tido aí um tom um pouco mais brando. Deixa eu ver aqui se faltou mais alguma coisa. Caderninho. Não faltou mais nada. Era isso. Caderninho é vida, mano. Porque como às vezes a gente... É sério, a gente faz um programa de 1 hora que repara que tem
de 3 a 5 grandes tópicos. Não dá para e muita coisa com número. Muito. Aí não dá, você confunde o número do assunto 1 com o assunto 2, mano. Não. E outra, né? A gente fala que a gente fala de relações internacionais, a gente fala de Bacen, de Fed, eleição, de economia, de STF, de sabonete. shampoo, né, de sabonete, corte de cabelo, gripe, sei lá o quê. Então o cérebro não dá conta, não. Cérebro não dá conta. O Gani não vai usar mais Bozano, já tô avisando aqui esse Bozano. Não, eu quero o seguinte, galera, vocês aí do chat, pô, vocês não descobrem quem que é o departamento de marketing lá da Bozano? Só botar no Google, diretor. Vamos entrar em contato, um patrocínio. Eu venho aqui com o Bozanão azul, eu faço propaganda, também, entendeu? Eu uso também, é que eu uso numa quantidade menor. Você usa? Eu não nada. Uso. Pior que você usa. Uso aqui, ó. Eu sei que você usa. Uso, é que eu uso mesmo. Cabral, vamos colocar aí na tela, pessoal, o tweet aí do Cabral de hoje, falando sobre fluxo de gringos. Se vocês conseguirem colocar aí na tela, por favor. Deu rod, maluco. Deu rod, né? Deu rod ontem, né, Cabral? 2 bi. Quarto maior. Ontem não, sexta-feira, né? Diga lá, explica aí. Sexta. Então, o que acontece? Hoje pela manhã, a B3 divulgou o fluxo de gringo da sexta-feira, que foi um dia que a Bolsa caiu 2 e poucos %. O mundo foi mal nesse dia, não foi só o Brasil. Nós tivemos uma saída de 2 bilhões de reais nesse pregão de sexta. Foi o quarto maior saída do ano. Perde para 1 em abril e para 2 em maio consecutivas, 4 e 5 de maio. Para mim, isso daí é uma notícia de realizar lucro no Brasil. Então, você tem lucro no Brasil e tomando trolha em algum lugar do mundo, tá realizando lucro, e uma mistura de eleição. Por que uma mistura de eleição? Tira o compartilhamento, por favor. O que aconteceu na quinta ou na quarta-feira passada? Não sei se foi quarta ou quinta. O comitê de Lula falou que não ia terminar de lançar todo o projeto econômico antes do primeiro e, quem sabe, do segundo turno. Então, alguns gringos pararam para pensar, poxa, o cara que está liderando, eu não sei como pensa, vem Lula 1 ou Lula 2, não sei, na dúvida realizou Brasil e está arriscado o número de amanhã, que foi o pregão de segunda mais saída. Então, para mim, o que predomina é fazer caixa porque o mundo está mal. Mas dessa vez a eleição, para mim, começou a fazer preço devido ao discurso de Lula, dele, não em si dele, eu não cheguei a ver da palavra dele, mas do comitê de campanha, da boca dele o discurso, mas do comitê de campanha adiar o projeto fechado político-econômico, tá? Eu acho que isso meio que assustou, do tipo, qual Lula vem? Que o mercado estava comprando muito Lula 1, pelos discursos, e alguns, agora ele sumiu, não tem mais discurso, não tem mais medida. Gostando ou não do Bolsonaro, você pode achar Bolsonaro a pior coisa do planeta, tá lá no TSE tudo que ele pretende fazer no segundo mandato, como a maioria tá. Eu vi do Bolsonaro, eu vi do Ciro, vi do Dávila, não vi das 2 meninas, que eu também não procurei, e do Lula tá parcial, porque ele falou que só entrega o final depois. Então, famoso, acho que isso meio que assustou um pouco o mercado, tá? Não é querer defender, não estou defendendo não, mas eu acho que isso virou algo até comum de se acontecer. O quê? Não o caso, por exemplo, do Bolsonaro. O Bolsonaro já deixou tudo pronto, a equipe dele já deixou tudo pronto, mas tem muita gente que entrega atrasado esses planos. Na de 18, eu me lembro que eu escrevi uma reportagem para o Estadão, tinha o do Haddad e do Bolsonaro. Já era público dos dois. E do Amoedo também, porque foi questão de voto. Mas os dois estavam. Dessa vez, o Haddad, que é o Lula, está incompleto. Então. Acho que isso meio deixou meio o pé atrás. E aí, por que incompleto, meu Deus? Será que é coligação, vender alma ao diabo? Tá com medo de ganhar, perder? Então, pode ter assustado esse pregão, ajudado a assustar o pregão de sexta. Não foi um movimento somente político, mas eu acho que ajudou. O mercado agora tá bem dividido. Eu vi que saiu até uma reportagem hoje. Deixa eu ver. Achei aqui, tá aqui. Saiu no G1.
G1 coloca assim, empresários e mercado financeiro temem Lula empoderado com vitória no primeiro turno e menos espaço para negociar regras fiscais. Eu não queria que ninguém ganhasse o primeiro turno, sabia? Porque eu acho que dá muito poder, mano. Dá muito poder e muito poder pode ser o lado bom, como pode ser o lado político. Começar a gastar, não sei o quê. Então, e fora que enriquece o debate, você tendo mais um turno. Então, eu gostaria que nenhum dos dois ganhasse no primeiro. Um menos ainda. Mas que nenhum dos dois ganhasse no primeiro e a gente tivesse, infelizmente, mais 20 dias de chatice aí. Mas acho que enriquece o debate e não vira aquele, eu sou super poderoso, só teve um presidente que foi FHC que ganhou no primeiro turno, eu também ganhei, vamos ferrar o Congresso, vamos gastar ano que vem. Então, infelizmente, eu tenho esse pé atrás, eu não gostaria. E é o comentário até da Andréa Sadi no G1, vale a pena, até se você não leu, é bacana, ela fala justamente sobre exatamente o que o Cabral acabou de falar e que ele está muito nesse oba-oba dos votos válidos e ela diz ainda que os empresários estão bravos, né? E o próprio mercado financeiro estão bravos com o Lula porque ele não está ouvindo nenhum lado, ele não está ouvindo que existia uma expectativa entre empresários de que Lula acenasse aí com o perfil de ser o ministro da Economia num primeiro encontro que eles tiveram. E ele não tem dado nem pistas de quem ele poderia trazer. Então isso trouxe... Ele deve almoçar com o empresariado sexta-feira, né? Exatamente. Vamos ver se sai algo aí. Em 2003, 2004, eu trabalhava numa empresa, MCM Consultores, que é uma dessas grandes consultorias econômicas do país. E acho que em 2003 eu era estagiário ainda, né? E eu lembro que eu soltei assim, eu já gostava bastante de liberalismo, estudar essas coisas, e aí eu disse o seguinte: concessões liberais não significa que o governo será liberal. Eu lembro, o Cabral deve conhecer o Madeira, você lembra do Madeira? Eu fiz muito call com o Madeira, acho que eu fiz uns 300 calls com o Madeira. Aí o Madeira falou, lá, é isso aí, entendeu? E não teve outra. Em 2005 veio o porrete estatal. Não foi nem no segundo mandato. A mudança de política econômica começa a partir de 2005 com a saída do Palocci e a entrada do Guido Mantega. E ali, o liberalismo de ocasião era simplesmente para o Lula poder governar, senão ele sofreria um impeachment, como já tinha motivos pelo mensalão. O mercado, os empresários, veja que iam derrubar. Todo o processo de impeachment no Brasil, ele está ligado a uma grave crise econômica. Por quê? Porque o impeachment não é um processo estritamente jurídico. Você pode ter o fato jurídico lá. Se o presidente tem apoio popular, a economia está bem, o presidente não cai. Collor caiu, grave crise econômica, hiperinflação com fisco de poupança. Dilma, 2 quedas de PIB de pandemia sem ter tido uma pandemia. Empresários super insatisfeitos do setor sucroalcooleiro, do setor de petróleo, do setor de eletricidade. Então, o processo de impeachment, você precisa do motivo jurídico, da fagulha jurídica, mas você é um processo político também. Tá? Tanto é que ele é feito pelo Congresso Nacional. E deputado vai votar pelo sim se tiver apoio da população. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele não teria governabilidade se ele não fizesse essas medidas liberais naquela época. E hoje, aquele Lula, paz e amor, da carta aos brasileiros, do Meirelles no Banco Central e do Palocci na Fazenda, que o mercado gostava, hoje tem essa dúvida em relação ao Lula. E essa dúvida se torna maior porque ele não dá uma indicação clara de quem vai ser a equipe econômica, de qual que é o plano de governo dele. Incompleto. E aí fica ainda maior quando a gente vê aumentando políticas à esquerda em toda a América Latina. O mercado não gosta disso. O mercado quer liberalismo econômico, né? Você pode concordar ou não, mas essa é a visão do mercado. O mercado gosta de privatização, menos gasto público, taxa de juros mais elevada para controlar a inflação, etc. E aí, olha o Chile, olha a Colômbia, por que o Brasil vai ser diferente? Então essa é a grande dúvida hoje do mercado e talvez Alain, né, eu acredito que seria um Lula
com muito mais cara de segundo mandato do que Lula 2003 a 2005. Boa! Ô Gani, o grande trabalho tá falando aqui, deixa eu ver se é só ele que tá falando aqui, deixa eu ver. Eu acho que é só ele. Tá falando aqui sobre reportagem do New York Times, que a gente... É polêmica, é fogo no parquinho para o BMC Market, mas não é agora, né, Gani? Não é agora, porque talvez é um dos momentos mais esperados desse programa, que é o comercial. BMC News, informação que gera valor. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Já imaginou ter acesso 24 horas, de domingo a sexta, aos principais mercados globais? Para você poder negociar com a segurança e com a qualidade de um broker internacional com mais de 20 anos de expertise? Isso é possível, aqui na Active você pode! As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Estamos de volta aqui para o BMC Market. Antes, só deixar aqui a revolta de Alan Gani, não conseguiu chamar o intervalo direito, né? Porque foi cortado. Jovem aprendiz é brincadeira. O cara mal chegou na BMC, já te cortou na cara, Gani. Então que ele é estagiário júnior. Ele não foi aprendeu pra bem. Aliás, ele está me perseguindo mais que os ministros do Supremo perseguem os empresários. Vamos pro assunto. Vamos pro assunto do fogo no parquinho, porque olha só, um artigo publicado no jornal The New York Times questionou o que seria um avanço do Supremo Tribunal Federal, além de suas atribuições legais. Está aí na sua tela. A publicação ela reflete sobre a possibilidade de ter havido exagero na ação contra os empresários brasileiros investigados por mensagens trocadas no WhatsApp. Eles supostamente discutiam a possibilidade de um golpe de Estado. O título do texto do periódico pergunta: para defender a democracia, a Suprema Corte do Brasil está indo longe demais? Ponto de interrogação. Para o jornal, o ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a operação, atuou para combater Bolsonaro e seus apoiadores e, para isso, mirou empresários aliados do governo. 8 foram alvos das ações, mesmo que apenas 2 tenham citado a possibilidade de um golpe. Gani, eu acho que o New York Times está errado. Não, tô brincando. Só você vai comprar briga com o chefe. Eu vou, não, pessoal. Você vê que uma parte vai ficar do seu lado. Mas agora vamos lá. Para chegar no New York Times uma situação como essa é porque a situação já se desgastou. Pois é. Então, vamos lá. A gente, né, aqui pelo menos, eu não vou botar a gente porque
quando bota a gente aí. Coloca, não, vou botar a gente, vocês podem ser presos comigo. Coloca também. O seu nome no negócio. Botar a gente, que eu não quero ficar sozinho lá na cadeia. Posso ler uma frase para botar mais tumulto antes do teu discurso? Pode ir. Foi uma demonstração, isso no New York Times, tá? Abre aspas. Foi uma demonstração crua de força judicial que coroou uma tendência em formação. A Suprema Corte do Brasil expandiu drasticamente seu poder para combater as posições antidemocráticas de Bolsonaro e seus apoiadores. Pois é. Olha só, veja, esse questionamento, né, que sai no New York Times, e a matéria deixa claro o posicionamento do jornal em relação ao Bolsonaro. Eles não gostam do Bolsonaro. Então não é que saiu isso na Fox News. Na Fox News já havia saído, o Tucker Carlson fez ali um discurso dizendo que o Supremo estava indo longe demais. Mas aí, ok, porque muita gente diria, mas a Fox News é conservadora, é de direita, então é claro que eles vão ter uma simpatia maior pelo Bolsonaro e tudo mais. Mas não. Então, na verdade, o New York Times, com uma frase que o Cabral trouxe, que mostra que eles são contra o Bolsonaro, é um jornal à esquerda, essa esquerda moderna, de banho tomado, progressista, mas que questiona esse ativismo do Supremo. Veja, o próprio New York Times, um jornal de esquerda, está falando, olha, Supremo, vocês estão indo longe demais. Quer dizer, na figura aí do ministro Alexandre de Moraes, que foi apelidado pelo seu antigo colega de o xerife. E por quê? Porque esses empresários, eles sofreram uma busca e apreensão, Morales, sem ter foro no Supremo Tribunal Federal. E pior, quem pediu uma busca e apreensão não foi o Ministério Público e a Polícia Federal. Quem pediu foi um senador, né? Um senador aliado do PT, que é o Randolfo Rodrigues. Então, assim, é como se eu ou você, Morales, ou o Cabral tivesse pedido uma busca e apreensão. Tem a mesma validade. Se a gente chegasse lá para o Supremo, eu quero que faça uma busca e apreensão. E aí, para configurar um crime contra a segurança nacional, teria que ser um crime de grave ameaça ou violência. Não tinha nada nessas conversas. É o crime do emoji, né? Do GIF, crime do GIF. GIF não fala, né? É o crime do GIF. Então, essas pessoas sofreram uma busca e apreensão, contas bloqueadas, perfis da internet caçados, por algo que não existe. Simplesmente, qual era o crime, entre aspas, deles? Apoiadores do Jair Bolsonaro. Então, assim, quando a gente começa a atropelar esses limites do Estado democrático de direito, é muito complicado. Isso é um Estado policial, né? Nenhuma ditadura, eu costumo dizer isso, tá? Nenhuma ditadura, o ditador, o autocrata, seja lá quem for, vai falar assim, estamos em ditadura. A partir de agora eu decreto. Não existe isso. Todo ditador se diz um democrata. Não estou falando que o Alexandre de Moraes é um ditador. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu estou querendo dizer é que nenhuma medida autoritária tomada, né, pelos autoritários, eles vão dizer, olha, eu estou agindo com autoritarismo. Pelo contrário, eles sempre vão colocar uma roupagem, um verniz bonitinho. É o lobo na pele de cordeiro, para dizer isso é para o seu bem, estou fazendo para salvar. A Coreia do Norte tem República Democrática no nome. Alguém acha que aquilo é uma democracia? Se você perguntar para a família Castro lá em Cuba, eles vão jurar que aquilo é uma democracia. Se você perguntar pro Maduro se lá é uma democracia, ele vai dizer que sim, que aquilo é uma democracia. Então, o que me preocupa é isso. E no imaginário popular, democracia é ditadura. Tem que ter tanque na rua, é aquela coisa do fardado militar, né? Tem que ter tanque na rua e tem que ter o dia que vão falar que é uma ditadura. E muitas vezes a democracia vai ficando doente, vai se instalando um Estado policial sem a gente perceber. E pau que bate em Chico, bate em Francisco. Não tem poder para todo mundo. Eu estou falando isso contra o Supremo, contra essas arbitrariedades do Supremo que eles vêm tomando agora. E se fosse o Lula, e se fosse o PSOL, e fosse quem quer que seja, se fosse o Ciro, eu estaria falando do mesmo jeito, porque estão atropelando o Estado democrático de direito. Hoje você está aplaudindo. Por quê? Porque é contra o Bolsonaro, ou contra apoiadores do Bolsonaro. Mas amanhã não pode ser contra os apoiadores do Bolsonaro, aí vai ser contra os seus. E aí, como é que fica? E a questão também, né, Gani, só para deixar claro, nem é questão de apoiar ou não
o conteúdo. A questão é que é num grupo particular, né? É a mesma coisa que a gente tem aqui a outra, da empresa, muito bem a gente lembrado. tem Quer dizer, você foi lá e aí, o que você vai... uma mensagem privada, violou o direito à privacidade. Há um desvio de função também, porque isso foi enquadrado dentro do inquérito das fake news, um inquérito ilegal, porque nem tem crime de fake news. Você pode concordar, você pode até falar, deveria ter o crime de fake news, mas não tem ainda o crime de fake news. Então, se discuta isso no Congresso Nacional. E aí, colocam isso dentro do crime das fake news, aonde a suposta vítima é o Alexandre de Moraes. E ele é o relator. Então, peraí, que Estado democrático de direito é esse, gente? Em mensagens privadas, emoji. Quer dizer, não tem como concordar com isso. A mensagem que virou pública não tem nada demais. E não tem nada demais, exatamente. É opinião pura, Cabral, né? Não dá dinheiro para comprar arma para dar um teco em Alexandre. Não tem nada disso. É simplesmente dizendo, com Lula eu saio do Brasil, com Lula eu prefiro não sei o quê. Não tem nada dizendo que se Lula acontecer, nós iremos reunir pessoas para ir lá tirar Lula do poder. Não tem isso, só tem opinião. Exatamente. E só um dado curioso. Diga. Posso aqui? Fala. O Supremo Tribunal Federal já tem uma instituição potente. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte avalia quantos casos por ano? De 100 a 150 casos. No Brasil, os 11 ministros e seus auxiliares analisam por ano 101 mil casos. Nossa. Será que o Supremo se mete em tudo, maluco? 101 mil contra 150. Não tem 3 zeros depois dos Estados Unidos. Fala de novo, não. Cabral, me perdi aqui, desculpa. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte dá opinião por ano entre 100 a 150 casos. Então, sei lá, um caso a cada 3 dias. No Brasil, os 11 ministros e a sua equipe, 101 mil casos ao ano. Sensacional. Quem que falou isso? O New York Times. A reportagem é gigante, eu não consegui ler tudo. É muito... 150 casos, perfeito. E 101 mil aqui. Não, é isso. Muita coisa. Pode botar 101 para 101 mil, 3 zeros de diferença. Perfeito. Toda profissão tem o seu ônus, tá certo? Então, por exemplo, você é âncora, você tem limitações de opinião aqui por ser âncora. Eu concordo, pode dar uma pitadinha e tal, mas é diferente. Eu e o Cabral, a gente tem mais liberdade. Mas eu e o Cabral, a gente é professor. Numa sala de aula, a gente não pode dar muita opinião. Não é, Cabral? A gente não dá opinião. A gente é isento. Vai lá, tal. Tem que, né? É do jogo. Às vezes eu dou opinião do cara que pensa. O Banco Central pensou assim. Por isso que ele fez essa medida. Não estou dizendo que é certo ou errado. É para poder explicar o exemplo. Sim. Quer ser juiz? Pô, profissão maravilhosa ser juiz, né? Não estou nem falando das benesses que tem, mas fundamental para a sociedade a profissão. E aí, só que é o seguinte, você vai ser juiz, você tem um ônus, é a discrição. Juiz tem que ser discreto, ministro do Supremo, então, nem se fala, não tem que ficar dando entrevista, não tem que ser popstar. Você pode não gostar, mas só Rosa Weber faz isso. Como é que podemos não gostar dela, mas só Rosa Weber não dá entrevista. Exatamente, perfeito. Postura de Rosa, sabe, não tem que ter holofote. Você foi ser juiz, é o ônus, não dá pra ter tudo. Não, eu quero ser juiz e quero ter aparição a lá Neymar. Pelo amor de Deus, gente. E outra, tem até agora um grupo de delegados da Polícia Federal que está pedindo aí a PGR que investigue o Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. É justamente por conta desse assunto específico contra os empresários que são bolsonaristas. Mas é aquilo que você falou, né? Se for para bater em um, tem que bater em todos. Não pode ser simplesmente de um lado e esquecer. Ele bateu no PCO, né? Lembra que ele tirou o site do PCO, não sei o quê? Sim. Ele chegou a bater, mas só bateu em um do PCO. O resto tudo foi ligado mais a Bolsonaro do que outra coisa. Tiraram reportagem do antagonista do ar. Aí vão lá, o Alan dos Santos, você pode ter todas as críticas, sei lá, o Alan dos Santos está lá nos Estados Unidos. Acionaram a Interpol contra ele. A Interpol falou, mas não tem nada demais aqui, não vou prender. A Interpol não quis prender. E outra coisa, até o Outlife está colocando aqui como comentário, falou, Gani, todo ditador ele descredibiliza a imprensa opositora, fortalece as forças policiais e tenta descredibilizar os poderes moderadores. Será que Bolsonaro está fazendo isso no seu governo?
Olha, eu vou até responder antes, se vocês me permitem, o Outlife. Eu vejo problemas com a imprensa, tanto no governo Bolsonaro quanto no governo Lula. Na época do governo Lula, eu era repórter. Hoje eu não estou como repórter, estou como apresentador, mas na época do governo Lula, era muito, muito difícil trabalhar nas ruas por causa do PT. Eu vejo pessoas também, dos jornalistas, reclamando muito hoje também por causa do Bolsonaro. Então eu acho que é importante as pessoas entenderem uma coisa. Você pode não gostar da Globo, você pode não gostar da Folha, você pode não gostar de quem vocês quiserem, não tem problema nenhum. Mas é importante que a gente tenha todos os veículos de comunicação, sejam eles a favor do governo ou contra o governo. Não gosta, só não assiste. Exatamente. Eu acho que é importante. Quando às vezes eu cito aqui o G1, o pessoal fica às vezes fala assim, eu não leio. Leiam o G1, só que depois você procura a mesma notícia na Folha, no Estadão, procura na BMC News também, a gente também produz. Procura em outros veículos também. Procurem sempre informações diferenciadas em veículos diferentes. Isso fortalece a sua opinião. Não que a gente tenha que dar a opinião, mas fortalece a sua opinião com, às vezes, a forma como se é descrita uma situação e outra. Essa que eu falei da Andréa Sadi foi uma crítica ao governo Lula. E muita gente está falando que eles estão tentando eleger o Lula. Pode ser? Sei, pode. Mas é imprescindível que vocês ouçam todos os lados. A imprensa é extremamente importante para debater esses casos. É importante isso, muito importante, aliás. Eu e Gani pensamos muito igual em economia. Mas uma coisa que eu gosto de debater é com alguém que pensa totalmente diferente de mim. Isso é muito bom. Para poder ele me ensinar os meus erros. Para ele falar, você tá pensando nisso? Às vezes, já mudei de ideia. Cara, eu pensava isso, faz sentido o que ele falou. Porque às vezes eu e Gani vira amigo, conversa de parceiro, que às vezes a conclusão final é a mesma e não acrescentou tanta coisa. Então, às vezes, pegar um oposto, você pode achar a pessoa, ele é um imbecil, mas alguma coisa ele te acrescenta. Nem que seja para você falar, ele é um imbecil. E não é legal, às vezes, você ter uma opinião, Gani Cabral, você ter uma opinião, ler alguma coisa ou conversar com alguém e simplesmente falar, nossa, minha opinião não era legal com relação a isso, você muda. Lógico. Isso é muito difícil hoje em dia, né? O debate é muito contaminado. Exatamente. Né? Isso é muito difícil. Eu acho que a pessoa ouvir você de verdade, né? É muito difícil. Exatamente. E é importante que a gente pense diferente. Tanto, às vezes aqui nos bastidores, eu e o Gani, a gente fica conversando assim, ele fala, eu sei o que você está pensando. Eu sei o que você está pensando. E às vezes são opiniões diferentes, mas é muito legal isso. Agora, essa premissa que o colega querido da audiência colocou, eu não... É o seguinte, não houve concretamente nenhuma desrespeito de uma decisão do Poder Executivo ao Congresso Nacional ou ao Judiciário. Não houve. Né? Então esse papo, é golpe, não sei o que, não houve, não teve nenhum indício concreto, assim, olha, é um golpe porque, né, foi feito isso, extrapolando. Agora, eu sempre falo aqui, do outro lado, do Poder Judiciário, há uma série de decisões questionáveis, para dizer o mínimo, tá certo? E questionáveis por juristas, inclusive juristas de esquerda, falando, vocês estão indo longe demais. Tá? Então, assim, se eu vejo quem hoje está esticando a corda, quem que é? É o Poder Judiciário. Exatamente. E a gente precisa ter muito cuidado. Por isso que é importante a gente sempre avaliar as coisas antes de tomar aí algumas decisões. Gente, a gente precisa ainda dar mais um intervalo, senão... Mas faltam 6 minutos. Brigar comigo. Se o PH não te cortar... O jovem aprendiz, tira a mão da... Pode chamar. Ô, Marlene Matos, tira a mão dele da máquina. Tira, eu tô vendo a mão aqui.
Tira a mão dele. Pronto, tirou, vai. Agora sim. Vamos pro comercial, pessoal. Agora, devolve a mão dele. BMC News. Informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Você está cansado da mesmice, negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Últimos minutos aqui do BMC Market, mas ainda há tempo aí para uma última informação que a gente chamou no início, porque a Rússia ela não descarta sabotagem como uma das razões por trás dos danos à rede russa de gasodutos Nord Stream, desde que surgiram vazamentos inexplicáveis no Mar Báltico na segunda-feira. Os gasodutos projetados para levar gás da Península Yamal da Sibéria Ocidental diretamente à Alemanha, a maior economia da Europa, têm sido o foco de uma guerra energética entre a Rússia e seus clientes tradicionais europeus no meio do conflito com a Ucrânia. A Nord Stream AG, operadora da rede, disse mais cedo que 3 linhas subaquáticas do sistema de gasodutos sofreram danos sem precedentes em um dia. O Kremlin estava muito preocupado com a situação, que exigia uma investigação rápida, pois era uma questão que afetava a segurança energética de todo o continente. Tá aí uma questão bem estranha, porque atacaram aí o gasoduto, a Rússia está reclamando e a Alemanha falou que foi a própria Rússia. Filho feio não tem pai. Resumiu bem. Filho feio não tem pai. Então, a Rússia diz que foi os Estados Unidos, que está querendo boicotar para vender. A Alemanha diz que foi a Rússia. Aí tem uma imagem da Noruega, que tem uma onda subindo no mar no momento da explosão. Esquece, filho feio não tem pai. Não vou provavelmente descobrir isso nunca. Nossa. Cada um vai ficar acusando o outro. Eu, se eu fosse a Alemanha, começa a reativar essas usinas nucleares e compre bastante urânio. Eu tô sentindo que isso foi por seu lado, hein? Lógico. Aguento mais tomar uma bucha de urânio. Eu ia falar de uma naba de urânio. Naba de urânio, Naba de urânio é boa essa expressão. Tá dando rod aí, né? Pois é. O Gabriel Furlani colocou aqui pro Guerreiro de Fé. Vamos voltar a falar de alienígena. Gente, vocês viram aí que... Só para encerrar aqui, vocês viram que estão falando que tem alienígena em cima da Ucrânia e que eles vão aparecer aí durante a Terceira Guerra Mundial?
Putz, eu queria Aonde você viu isso? alienígena Cara, pra Terra, porque tá precisando, viu? E falou que eles alguém vão... pra botar ordem. E falou que eles vão aparecer no momento que a Rússia for atacar o resto do mundo. Olha que assunto bacana pra Mas encerrar onde o você programa. viu isso? Esse é um belo... Aonde você viu isso? Não, ó, eu vi na... Como é que chama aquele canal lá? O BMC Horóscopo. Não. Gente, onde que... Não foi na Discovery, foi no concorrente deles lá, o... National Geographic? Isso, o Net Geo, isso. Eles estavam falando isso. Loucura, né? porque Eu, tem um hoje em povo- dia eu não duvido mais nada. Tem um povo que anda na rua que eu acho que é extraterrestre, mano. Eu É não um povo duvido. estranho pra caramba. Tipo, pai e mãe não, Olha, não fizeram aquilo, não. A Aquilo gente ali é falando extraterrestre. isso e aqui no YouTube tá 666 assistindo agora. Ih, rapaz. Medo agora. Depois fala Um que vai essa coisa embora, não ou existe. então ou chama alguém. Depois fala Ó, que não existe isso daí, Depois sei. dessa, o Elder falou que saiu no Euronews. Euronews, olha, no History. E saiu no History também, é verdade. E quem tá Saiu. comandando, eu fiquei sabendo, é a sogra do Rio das Neves. É. Os extraterrestres. O Paulo Rui das Neves tá falando. Você quer dizer infiltrar a notícia? Ó, enfim, gente, em homenagem a esse assunto tão importante, a gente vai acabando, então, o programa. Valeu, Gani, valeu, Cabral. Amanhã é Até- dia quente também. Amanhã acho que tem ata do FON. Amanhã eu tô aqui. Na quinta eu não tô. Não? Quem que vai estar? Na quinta vai ter a Paula. aniversariante de amanhã, vai apresentar o marketing na quinta. Vai dar droga. Vai dar droga. Vai dar Rodrigo lá do hospital, vai comer a gente no esporro. Vai aparecer dar aqui, ó, droga. com soro e escambau, comendo Eu vou a gente estar no aqui esporro. pro top, mas não vou estar aqui pro marketing. Então, Você vai ficar deprimido na quinta. eu sei. vou, eu já tô deprimido. Poxa, não ficar pro marketing eu fico chateado. Mas E tudo na bem. sexta, equipe cheia, segunda-feira eu não tô aí. Não é. Eu já avisei. Mas tudo bem. Ah, mas é só segunda ou... Só segunda, Não, mas terça de volta. eu vou dar um spoiler pra vocês. Sexta-feira a gente tem um programa especial do marketing. Nem sabia, vai, conta pra gente Não, o que, que vocês vai não estão ter. sabendo mesmo. A gente tá quase... Já tá fechado, mas eu não vou falar pra vocês. Sexta-feira a gente vai falar sobre eleições aqui no marketing. E vai ser legal, vai envolver pesquisa. E, ó, com um entrevistado... Um só ou mais de um? Não, vai ter um entrevistado, vai ser legal, um programa especial na sexta-feira, não percam. E domingo tem cobertura especial da BMC News com relação às eleições 2022. A gente vai ter uma cobertura especial aí, falando do TRE, do TSE, cobertura ao vivo. Ó, tem muita coisa Uma aí, pergunta, gente. Eu esse preciso ano- ir embora. Esse ano o Acre atrapalha? Hã? O Acre atrapalha também? O Acre, é verdade. Porque o Acre fez a gente só saber a O eleição Acre depois de atrapalha 70% tudo. cortada, era 7 da noite. O O Acre vai atrapalhar de novo? Olha, vamos ver, né? Nada contra o Acre, eu só tô falando, muda o fuso horário da droga da eleição, mano. Cada de um estado a gente não Cabral sabe o resultado da eleição. cancelado, ele acabou de criticar o Acre. Valeu, gente! Valeu, um abraço. Obrigado! Um abraço pra vocês, gente. Estamos atrasados. Vocês vão ficar agora com Você com Dinheiro. Daqui a pouquinho, às 4 da tarde, eu volto com a Débora Oliveira no fechamento de mercado no Top News. Fiquem agora com Você com Dinheiro. Muita informação importante pra você aqui na tela da BMC News. Abraço pra vocês, até mais tarde.